Uma boa noite a todos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a esta casa de oração. Quem está vindo pela primeira vez, sinta-se acolhido e seja também muito bem-vindos. Ao pessoal que está nas redes sociais, que se assim desejarem, coloque ao lado um utensílio com água, uma garrafinha, um copo, se for o desejo de cada um. Vamos então, meus amigos, sentando de uma forma confortável, deixando todas as nossas preocupações do dia a dia, para que assim possamos acalentar nossos corações, possamos acalmar nossos corações de tudo que vem acontecendo. E que nesse início de prece, possamos nos conectar ao plano superior, nos conectarmos ao Mestre Jesus. E convido a todos para que nesse momento possamos trazer em nossas mentes a imagem do Mestre Jesus. E agradecer por podermos estarmos juntos em mais uma semana. Rogamos a Deus nosso Pai e ao Mestre Jesus, nosso modelo, nosso guia a ser seguido. E rogo, Senhor, por todos os nossos irmãos que estejam conectados nesta oração, que recebam um bálsamo salutar para o equilíbrio do corpo físico e espiritual. Que possam receber serenidade, a paz espiritual, a sabedoria e a maior essência que o Senhor nos deixou, o amor. Rogamos também, Mestre, por todas as creches, por todas as penitenciárias, por todos os asilos, por todos os filhos que já partiram, aonde suas mamães sempre se lembram, um dia estaremos juntos. Rogamos também por todos os nossos irmãos que vagam pelas ruas, tendo como moradia bancos de praças, viadutos, pelos irmãos que vagam pelas estradas, com fome, com sede, com frio, com medo, onde esses irmãos não têm uma higiene adequada nesse momento. Rogamos também por todos os nossos irmãos que estão partindo para a pátria espiritual nesse momento. Rogamos aos nossos mensageiros de luz, aos irmãos socorristas do plano espiritual, que os acolham. Rogamos pelos seus familiares, que possam receber muita serenidade, muita paz de espírito, muita compreensão. Aos profissionais da saúde, anjos, heróis, que aproveitam esta oportunidade que foram colocados em suas mãos, levando fraternidade, solidariedade e carinho a todos os irmãos que necessitam. Pedimos também, Mestre, que o mentor da nossa irmã Cleusa a auxilie no Evangelho da noite. E que a paz e o amor do Mestre Jesus possa estar em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Som, está falando. Boa noite a todos, encarnados e desencarnados. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. A você que nos assiste em seu lar, que Jesus o abençoe, abençoe sua família e abençoe a todos nós. E que nós possamos, meus irmãos, nessa noite de hoje, desfrutar do banquete que Jesus nos oferece.
O banquete de Jesus é o seu evangelho, que alimenta o nosso espírito. Então fiquem todos em paz e que nós possamos assimilar os ensinamentos que Jesus reservou para nós nessa noite. O evangelho dessa noite, ele fala sobre a parábola do semeador. Essa parábola, ela é considerada a parábola das parábolas, de tão completa, de tão importante que ela é. E Jesus ele era um brilhante contador de histórias, né? E ele contava as histórias usando personagens, usando pessoas, elementos da natureza, e transformava em parábolas, né? E certa vez ele contou uma parábola, contou uma história assim belíssima, que sintetizava a sua missão, que é essa parábola, a parábola do semeador. E essa parábola ela foi registrada por Lucas, por Marcos, por Mateus. Nós vamos falar da que Mateus registrou, né? Que ela vai no capítulo 13, e de versículos 3 até 8. Então Jesus, ele era um semeador. As sementes eram as suas palavras. As sementes eram as suas palavras, né, seus ensinamentos. E de forma simbólica, ele classificou o coração humano como, né, o nosso coração, né, como vários tipos de solo. E por que ele classificou o coração humano como o tipo de solo? Porque as sementes, veja a comparação, né? As sementes jogadas em solos diferentes, cada uma reagiria de acordo com o solo oferecido. Porque assim é o coração humano, somos nós, né, que entendemos as coisas de acordo com a nossa capacidade evolutiva, né, com a nossa capacidade de entendimento. Quando a gente conta, assiste um filme, lê um livro, aí nós pedimos para colocar 3 pessoas falar a respeito daquele assunto. Cada pessoa vai transmitir uma ideia. Então, cada um tem um entendimento. Então, por isso que ele classificou o coração humano, né, nos tipos de solo. E Jesus, ele não falou dos nossos erros, ele não falou dos acertos, sucessos, fracassos, para nos classificar, né? Ele não julgava, tanto que ele nos ensinou a não julgar. Ele classificou o coração humano, ele classificou o coração emocional do ser humano por sua receptividade, pelo seu despreendimento e pela sua disposição de aprender, né? Mas aí nós pensamos como essas sementes, elas se desenvolveriam dentro de cada um de nós. Porque uma vez germinadas, elas iriam frutificar. E onde iriam frutificar essas sementes? Na nossa emoção, no nosso desejo de mudança. E quais seriam esses frutos? Quais seriam? O amor, a paz, a solidariedade, a fraternidade, a capacidade de se doar. Capacidade de se doar. E por aí afora tem mais uma porção de virtudes, né? Então, os 4 tipos de solo que Jesus descreveu em suas parábolas, então eles representavam as personalidades, né, as nossas personalidades. Então ele descreveu o primeiro tipo de solo como aquele à beira do caminho, que vieram as aves e comeram. Então eles não tiveram a mínima chance de germinar. E que tipo de pessoas essa terra representa?
Vamos ver o tipo de pessoas, né? Ela representa as pessoas que têm o seu próprio caminho. São as pessoas que não estão abertas para algo novo. Elas não estão dispostas a aprender. Então, elas se fecham dentro do seu mundo, porque elas estão contaminadas pelo orgulho. Elas estão atoladas na matéria. São pessoas rígidas, fechadas. São pessoas assim que as suas verdades são absolutas. Elas são as donas da verdade. E quando põem uma coisa na cabeça, ninguém consegue remover. Deixa eu molhar a garganta um pouquinho que está ardendo. Ninguém consegue remover, né? Então, quantas pessoas nós conhecemos com essas características? Às vezes nós mesmos, né? Somos turrões, teimosos, né? Não permitimos que nos questionem. Né? Achamos que o mundo tem que girar em torno daquilo que nós pensamos. Então, essas pessoas, infelizmente, para elas, as dores, as perdas, as decepções, as nossas e a dos outros, que deveriam funcionar para abrir o coração, mas muitas vezes são tão rígidos que nem o sofrimento faz esse coração amolecer. Continuam os mesmos, não aprenderam nada com os próprios erros, né? Só que uma pessoa inteligente, uma pessoa sábia, ela aprende com os próprios erros e com os erros dos outros. Então, veja, nós precisamos estar abertos para novas lições, porque nós nunca podemos dizer, eu sou assim e não vou mudar. Eu sou assim, nasci assim e vou continuar assim. Nós não podemos pensar dessa maneira, nós temos que estar abertas para as mudanças. Né? Porque uma pessoa que age dessa maneira, ela está sendo destinada a sofrer muito. A sofrer muito. E a ficar sozinha. E essas pessoas, infelizmente, elas são infelizes. São infelizes. Então, a sabedoria requer que estejamos sempre abertos ao novo, à mudança. Né? Aí Jesus fala do segundo tipo de solo, o solo rochoso. O solo rochoso é o segundo tipo de solo, o segundo tipo de coração que Jesus simboliza nessa parábola. As sementes nele lançadas encontraram condições mínimas para germinar. Elas nasceram porque a terra era pouco profunda, porém logo veio o calor do sol e as queimou, porque as suas raízes eram superficiais. E quem é representado por esse tipo de solo? Bom, como o próprio Jesus disse, né? Ele representa todos aqueles que receberam rápida e alegremente a sua palavra. Mas não tem raiz. É de momento. E quando surge uma tribulação, a perseguição por causa da palavra, logo sucumbe. Não tem forças para suportar. E essa parte aqui eu achei até interessante, porque aqui na Casa Espírita acontece isso. Quando é divulgado que vai começar os estudos, então é feita uma lista enorme de estudantes, né, de pessoas que querem estudar a doutrina espírita. E aí, antes da metade do curso, já tem menos da metade daqueles que começaram. Então, é aquela alegria, aquele entusiasmo de momento. Passou aquele entusiasmo, acabou. Tem até uma historinha, as histórias do Chico Xavier, né, que tem muitas. E tem um fato que aconteceu,
que uma senhora o procurou, né, para que ele a ajudasse, porque ela havia fundado um centro e então ela queria, né, a opinião dele, porque estava acontecendo um fato assim que ela não estava conseguindo decidir o que ela poderia fazer. Aí ela falou para o Chico, Chico, tem mais de 40 pessoas, né, ela queria começar o atendimento, fazer o trabalho de desobsessão. E ela falou, tem mais de 40 pessoas querendo trabalhar. O que eu faço? Aí o Chico falou para ela, faz com os que sobrarem, porque é o caso aqui dos cursos, né? Só ficam menos da metade. Então ele já falou, faz com os que sobrarem, porque a maioria era só aquele entusiasmo de começo, também logo sairiam. Nós somos assim, né? E como diz o Raul Teixeira, né? O Raul Teixeira, ele falou numa das palestras dele, é tão difícil ser espírita, não é fácil. Não é fácil seguir o Evangelho de Jesus. Não é fácil. Então, gente, Jesus, ele não elimina os obstáculos do nosso caminho. Ele não elimina as decepções e nem os nossos fracassos. Ele nos dá força. Força na nossa fragilidade, consolo nos nossos fracassos e coragem nos momentos de desespero. Às vezes, uma pequena pedra que para alguns é fácil de ser contornada, para outros representa uma grande montanha, né? Porque tem pessoas que, em qualquer problema, ela faz um drama tão grande, ela faz parecer o problema maior do que ele é, na verdade. De tanto drama que a pessoa faz, né? Então, nós temos que olhar os problemas e enfrentá-los. Nós temos que olhar eles de frente e enfrentá-los. Não é algo fácil. Não é fácil. Dependendo do problema, não é fácil enfrentar. Mas nós temos que tentar. Nós não podemos ser fracos a esse ponto de abandonar um problema. Nós temos que ir até as últimas consequências. Porque senão a gente não vai saber se ele poderia ser solucionado ou não. Não é verdade? Então nós temos que ir até o fim. Tentar resolver. Tá bom? Que é uma coisa assim que é necessário. É necessário para o nosso engrandecimento, para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. Porque nós aprendemos muito com o erro. Teve uma vez um piloto, eu tinha o restaurante lá no Aeroclube, e teve um piloto, ele chegou um dia lá desesperado. Ai, dona Cleusa, o que eu faço, dona Cleusa? A senhora não sabe o que aconteceu comigo. Ele tinha saído com o avião, ele já estava saindo sozinho, né? Ele já havia feito o solo, mas aquele dia, ele já depois do solo, já sai sozinho no avião. E aconteceu uns problemas lá com ele, que ele ficou desesperado, né? Conseguiu superar tudo. Mas ele não admitia que ele tinha errado. Ele não admitia, ele estava desesperado. Como que eu pude fazer isso? Eu falei, escuta, você tem que pensar diferente. Hoje você teve o maior aprendizado da sua vida. Se você não tivesse cometido esse erro, você não teria aprendido nada. Então, olha para frente. Você aprendeu muito hoje com isso. Aí ele falou, você sabe que o senhor está com a razão? Aí ele começou a pensar diferente, mas ele estava desesperado porque tinha errado, mas ele tinha conseguido, né, levar adiante o avião e pousou sossegado. Mas porque ele tinha errado. Mas ele aprendeu, não é errando que a gente aprende? É errando que aprende. Então, e qual a melhor maneira de nós enfrentarmos os problemas? É aprofundando as raízes no solo do nosso espírito. Fazer como as árvores, que quanto mais profunda a sua raiz,
mais capacidade elas têm de suportar as intempéries do tempo, o calor, as tempestades, o frio. Um dia as dificuldades elas vão surgir, né? Mesmo para alguém que já estava acostumado com aquela rotina tranquila, vai aparecer alguma coisa que, né, vai mexer com ela. Os amigos vão embora, a pessoa que mais amamos também nos abandona, os filhos não nos compreendem, o trabalho vira um tédio, dinheiro escasso, os sintomas da doença aparecem. Aí o que fazer? O que fazer, gente? Entrar em desespero? Não, né? Nós não podemos desesperar. A gente fica desesperado, aí nós não conseguimos acertar a situação, encontrar uma saída. Temos que acalmar, né? Então, nós temos que aproveitar essa oportunidade para aprofundar as nossas raízes. Mas como? Como eu vou fazer isso? Sabe que é difícil? Não. É aceitando as perdas irreparáveis. Reconhecendo falhas. Nós somos humanos, falhamos. Pedindo desculpas, perdoando, tolerando, tirando a trave dos nossos olhos antes de remover o cisco no olho de alguém. Porque os problemas, os sofrimentos, eles devem ser ferramentas para nos fazer aprofundar as sementes dentro de nós, para que tenham raízes mais fortes. Então, Jesus agora ele nos fala do terceiro tipo de solo. O solo com espinhos. Esse tipo de solo, ele representa uma terra melhorzinha do que as outras, né? O solo era adequado, não havia pedras no seu interior. Então, as sementes lançadas, as sementes, elas lançaram raízes profundas, atingiram até as águas submersas. Elas suportaram o calor do sol e as intempéries. Elas começaram a crescer com vigor, com entusiasmo. Só que junto com essas plantas geradas pelas belas sementes, cresceram também os espinhos, que no início até que pareciam frágeis, inocentes, mas com o passar do tempo, as plantas e os espinhos, eles começaram a crescer, e o espaço começou a ficar pequeno. E os espinhos, eles começaram a competir com as plantas pelos nutrientes, pelo oxigênio, pela água, pela luz do sol, e desenvolveram-se rapidamente. E começaram a sufocar as plantas. Que mesmo assim, né, apesar de terem raízes profundas, as plantas não frutificaram, não sobreviveram. Então, que grupo de pessoas e que estágio evolutivo esse solo representa? Bem, ele representa as pessoas mais profundas e sensatas, que até permitiram o crescimento das sementes do perdão, do amor, da sabedoria, da solidariedade e outras virtudes mais. Elas até suportaram as incompreensões, as pressões, as dificuldades externas, e dia a dia tornaram-se fortes para vencer os problemas do mundo. Gente, eu preciso tomar um pouquinho de água. Só que elas não estavam preparadas para superar os problemas do seu próprio mundo interior, do seu espírito. E Jesus ele disse nessa parábola que os espinhos
representavam as preocupações existenciais, os cuidados do mundo, as ambições, a fascinação pelas riquezas, né? Porque nós passamos a vida inteira, nossa, cuidando de coisas passageiras. Coisas passageiras. Nos preocupamos em ter uma bela casa, um carro novo, melhorando o nosso aspecto físico, indo à academia, alimentando todo o nosso lado material, mas nos esquecemos de melhorar o nosso íntimo. Nós não cuidamos do nosso interior. Nós não alimentamos o nosso espírito. Nós não cuidamos das doenças morais. Das doenças físicas a gente cuida, né? Porque ninguém quer morrer. Então a pessoa cuida. Mas as doenças morais? E o fato mais importante que tem que acontecer nessa nossa passagem pela Terra é a nossa melhora moral. É a nossa melhora moral, né? É a nossa renovação espiritual. Porque é o único tesouro que levaremos para a outra vida. É o único tesouro. Aquilo que nós acrescentamos para o nosso espírito. Mas, quem não tem preocupações, né? Quem não tem nessa vida preocupações? Quem não antecipa situações do futuro e sofre pelo que viveu no passado? Já viu a nossa vida como que é? Aliás, nós até sofremos, né, pelo futuro, porque nós ficamos sofrendo. Ai, o que vai ser amanhã, como que vai ser? Nós esquecemos daquela passagem que Jesus fala, né? Olhai os lírios do campo, né? Olhai os pássaros. Não vos preocupeis com amanhã. Deus proverá. Nós nos esquecemos desses ensinamentos de Jesus e ficamos sofrendo, preocupados com o futuro. Hoje em dia, de tudo isso que está acontecendo, nós não somos mais donos de nada, nem de nós mesmos. Hoje nós estamos aqui, amanhã ninguém sabe. Ninguém sabe. Nós então temos que procurar viver esse hoje, né? Nos preocupar com o hoje, mas nos preocupar com o nosso espírito, tá? Porque o físico, o que nós somos? Nós estamos vendo agora o que nós somos. Algo dentro de um saco preto. É isso que nós somos. Então, meus irmãos, vamos valorizar o hoje. Porque essa pandemia, tudo isso que está acontecendo, ela não veio para uma doença. Não é. A espiritualidade poderiam ter mandado uma guerra para nós. Mas a guerra, eles falaram, vai ser muito sangrenta, vai criar inimigos, vai ter muita vingança. Não, vamos dar a doença, porque a doença, todo mundo vai ficar solidário. As pessoas vão se unir, as pessoas vão se amar mais, vão dar mais valor à vida. É para isso que a pandemia veio. Nós não podemos esquecer que nós estamos passando por uma fase mais importante da regeneração desse planeta. É a fase mais importante e nós estamos, que maravilha, nós estamos participando dela, nós estamos tendo a oportunidade, e é a última, de sermos melhores. Porque muitos de nossos irmãos que estão partindo, eles não retornam mais à Terra. Uns estão indo para aprender e para voltar, para ajudar nessa evolução do planeta. Mas outros não voltarão. E eu quero voltar. Acho que vocês também, né? Então vamos nos ater a esses acontecimentos, meus irmãos. Vamos ver o que nós estamos fazendo da nossa vida, né? Então, nós estávamos falando, e as pessoas sofrem, né, pelo que viveu no passado, né? Tem gente que fica falando do passado, fica sofrendo, aquilo já passou. Aquilo tem que servir para aprendizado. Só isso, né? Mas quem não tem ambição? Quem não é seduzido pelas riquezas? Há inúmeros tipos de riquezas que fascinam o ser humano. Possuir dinheiro, ser admirado,
ser reconhecido, ser melhor que os outros. O sucesso profissional, intelectual e até o espiritual, se eles não forem bem administrados, bem conduzidos, eles paralisam a inteligência. Eles destroem a simplicidade. Então, nós temos que cuidar diariamente dos nossos pensamentos, das nossas atitudes diante da vida. Diante da vida. Assim como nós cuidamos das plantas, arrancando as ervas daninhas, afofando a terra, aguando, suprindo elas com nutrientes, para que as turbulências da vida não sufoquem os belos ensinamentos de Jesus. Então, veja bem, às vezes nós vemos pessoas que têm todo o motivo do mundo para viver sorrindo, mas vive angustiada. Foi levando a vida, não foi parando para pensar nos seus verdadeiros sentimentos, nos seus verdadeiros valores. Então, são pessoas vivas por fora, mas estão mortas por dentro, porque não acrescentaram nada para o seu espírito. E por que tudo isso? Porque ela não cuidou das ervas daninhas do seu interior. Do seu interior. Agora nós vamos finalizar falando do último solo. Será que nós somos desse último solo, gente? Bom, vamos ver. O que representa essa terra? Bom, Jesus disse que são os que compreenderam a sua palavra, refletiram sobre ela e permitiram que elas habitassem no seu ser. Comportaram-se como sedentos de água, como crianças famintas por leite. Elas não foram movidas apenas pelo entusiasmo, mas pela disposição obstinada de aprender. Então, vale ressaltar que esse grupo privilegiado, eles não são constituídos de pessoas assim mais inteligentes, não. Cultas, puras, éticas. Não são, não. Eles tinham enormes defeitos. Fracassaram inúmeras vezes. Mas superaram os seus conflitos. E aprenderam a dar valor o que realmente importavam. Elas abriram o seu coração para Jesus. E aplicaram as suas palavras dentro de si mesmo. Aprenderam a ser resilientes. Resilientes, que é passar pelas dificuldades sem se deixar abater. Elas entenderam também que seguir Jesus exigia um preço. E o maior de todos os preços consistia em reconhecer as próprias misérias, que era enfrentar aqueles inimigos ocultos que nós temos dentro de nós, né? O egoísmo, o individualismo, o orgulho e outros tantos vícios que ainda residem dentro de nós. Essas pessoas, elas aprenderam a amar incondicionalmente e dar a outra face. E também a não desistir de si mesmo, de ninguém. A não desistir também de ninguém, por mais que falhassem. E para Jesus nenhum solo é inútil ou imprestável, porque ele via assim naquele tipo de solo que um poderia se transformar em outro. Veja o caso dos apóstolos de Jesus. Ele teve 12 apóstolos, todos o abandonaram, e os que ficaram mais evidentes foi Pedro e Judas. Pedro porque o negou, e Judas porque o traiu, né, entregando ele aos soldados. Até Paulo, quando ainda na condição de Saulo de Tarso, ele foi o maior perseguidor dos cristãos. De Jesus não, Jesus já havia sido crucificado, mas dos cristãos. E depois, quando ele se encontra com Jesus na estrada de Damasco, ele se dobra ao amor de Jesus. Ele se dobra ao amor de Cristo. Se transformou radicalmente. Podemos até dizer, né, que foi da noite para o dia.
Então, e a partir daí ele foi o maior divulgador da doutrina de Jesus. Um outro grande exemplo foi Maria de Magdala, considerada uma mulher de má vida, mas também transformou-se completamente, ouvindo e praticando os ensinamentos de Jesus. E quando chegou ao fim dos seus dias, no plano terrestre, Jesus a estava esperando para dizer-lhe: venha, Maria, você venceu, você passou pela porta estreita. Então, por muito tempo, esses conflitos, né, dos discípulos de Jesus, os encarceravam ainda. Mas Jesus, ele confiava nas sementes que ele havia plantado dentro de cada um deles. Assim como ele confia nas sementes que ele está plantando em nós. Ele confia nas sementes que ele está plantando em nós. Porque ele sabe que um dia elas vão florescer. Elas vão florescer. Então, meus irmãos, que nós possamos espalhar as boas sementes, para que elas também possam florescer em outros corações. Que Jesus abençoe a cada um de vocês. Que vocês possam voltar para os seus lares melhores do que chegaram. E vocês, meus irmãos que estão nos assistindo, fiquem na paz de Jesus e que Ele os abençoe igualmente. Que assim seja. O pessoal, nós estamos fazendo uma campanha do agasalhos, ao Núcleo Assistencial MEI-MEI, e nós estamos precisando recolher agasalhos, cobertores, porque nós tem tido muita procura, né? Os irmãozinhos nossos estão sem trabalhar, estão sem os agasalhos, sem um cobertor. Então, vamos fazer a nossa parte, quem puder doar, tá? O ponto de entrega é Digo Auto Center, no Itamóveis, aqui no Nova Era, nas quarta-feira, né? E lá no MEI-MEI. O MEI-MEI, quarta-feira, das 2 até as 5 nós estamos lá, e na quinta-feira, das 8 até as 5 da tarde. Tá? Então, quem quiser levar diretamente lá, pode levar. Então, agora nós vamos fazer o sorteio dos livros. Aí fala o número. Não tem. É 15. Olha. Não foi manipulado, não, hein? Saiu 15 ali mesmo, ó, no livro. Boa sorte com o livro. É até 29, tá? Ah, o 16 agora. Vinte e três. Já abre o outro, já. 9. Bem, meus irmãos, vamos então nos acomodando tranquilamente nos lugares. Vamos voltando os nossos pensamentos ao nosso Mestre amado. Vamos mentalizando as pessoas que alguém queira lembrar, que esteja doente. Vamos abrindo o nosso coração. Jesus, Mestre amado, nesse momento, Senhor, em que nos dirigimos até vós,
nós te pedimos para que envolva, Senhor, todos esses nossos irmãos que estão aqui presentes, que estão nos assistindo, os nossos irmãos desencarnados. Que o Senhor envolva cada um, Senhor, com as suas bênçãos de amor, de misericórdia e de paz. Nós elevamos nossos pensamentos em vibrações por todos aqueles, meus irmãos, por todos aqueles que sofrem nos leitos hospitalares, atingidos pelo Covid ou outra doença qualquer. Que eles recebam nesse momento as nossas vibrações de saúde, de paz, de recuperação, de conforto. Nós enviamos nossos pensamentos, Senhor, vibrando pelos trabalhadores dos hospitais, os profissionais da saúde, para que também eles recebam as nossas vibrações de carinho, de conforto e de força, de coragem para levar adiante esse trabalho que, de certa maneira, está sendo talvez o trabalho mais triste que eles estejam fazendo, que é o de recuperar vidas e não perdê-las. Jesus, mestre amigo, nós te pedimos, Senhor, que ampare esses nossos irmãos que vagueiam pelas ruas desamparados, sem um teto, sem um ombro amigo, Senhor, sem alguém para os confortar. Nós dirigimos nossos pensamentos às crianças desamparadas, que tanto sofrem, Senhor, pelo abandono, pelos sofrimentos que lhe é imposto pela vida. Senhor, abençoe, proteja esses nossos irmãos que se encontram desamparados por toda sorte, Senhor. Sem uma família, sem um lar, sem alguém que lhes receba para um abraço, para um carinho, para um alimento que seja, Senhor. Pai de misericórdia, leva as tuas mãos abençoadas, Senhor, por todas essas pessoas que se encontram nesse nosso Brasil afora, Jesus, pelos nossos governadores, pelos governantes, prefeitos, presidentes, todos que estão em volta com esses problemas todos, Senhor, que eles possam receber a influência, a intuição, para que ajam de maneira correta, de maneira honesta, para que ajude esse nosso povo tão sofrido, Senhor. Senhor, ampare a todos nós. Ampare a todos nós que ainda estamos te buscando em nosso coração, Senhor. Te buscando para que possamos entender a vida, entender os acontecimentos, entender tudo que nos cerca, Senhor. Porque ainda somos tão fracos. Estamos ainda tão frágeis, Senhor. Mas te pedimos que nos ajude a nos fortalecer. Nos ajude a enfrentar esses problemas, essas dificuldades, Senhor. Com o nosso coração aberto, com o nosso coração cheio de amor, transbordando, distribuindo essas bênçãos que nós recebemos de Ti, Jesus. Mestre amado, abençoe a nossa casa, Senhor, essa nossa casa de oração, onde recebe a tantos que vêm aqui em busca de consolo, encarnados e desencarnados. É aqui onde todos recebem a sua luz, o seu alimento, Senhor, que fortalece, que indica um caminho melhor a seguir. Senhor, nós te pedimos, pela nossa casa Meimei,
nosso núcleo assistencial, MEI, onde nós atendemos tantas pessoas também, Senhor, sofredoras, carentes, e que nós possamos ajudá-las a recuperar um pouco a dignidade que lhes foi tomada. Te pedimos a sua bênção, Senhor, para aqueles nossos doadores, as pessoas que nos doam alimentos, que nos doam legumes. Senhor, abençoa esses irmãos, Senhor. Multiplica o valor que eles têm merecido, Senhor. Multiplica os bens deles, para que eles possam se tornar cada vez mais essas pessoas caridosas, essas pessoas benevolentes, essas pessoas misericordiosas. Jesus, abençoa todos nós que te buscamos nesse momento. Nos indica, Senhor, o teu caminho a seguir, porque somente o teu caminho é a nossa verdade, é a nossa luz. Nos abençoe, Senhor, e nos proteja, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, que assim será.